Opa, aqui é o Fernas e vamos para mais um vídeo do canal. Faz tempo que eu não posto aí, mas vamos embora. Tinham me pedido para continuar fazendo exemplos de personagens, então vou fazer aqui do Mister Pullman, tá? O nosso Tsimice. O que é esse personagem? Eu normalmente coloco ele como um vilão, tá? Como um NPC nas Crônicas de Chicago, tá? Mas ele não necessariamente precisa estar em Chicago. Mas a ideia dele é que eu tento associar um pouco com a história da cidade, a história real, né? A história real de Chicago tem um grande executivo lá do passado que tinha uma fábrica de carros muito grande e tal. E até tem um bairro em Chicago com o nome dele e tal, né? E é meio que a ideia, a lógica é fazer, obviamente, uma adaptação ficção, uma brincadeira, né? E aí tem esse Tsimice, né? Por que isso, né? Com o Tsimice? Porque o Tsimice, ele é um vampiro que precisa normalmente ter posses, né? Ele normalmente tem terras, ele tá muito ligado a grandes propriedades, a ter um grande pedaço para ele, né? Digamos assim, de território para ele, né? E nesse caso específico, esse grande empresário, ele mostrava ser um cara que, tipo, os trabalhadores trabalhavam na fábrica dele, o bairro todo é em homenagem a ele, tem propriedades dele lá. Então, assim, é algo que meio que casa um pouco com essa ideia do Tsimice, né? Então, se fosse um vampiro, provavelmente seria um Tsimice, né? E que é bem essa ideia, né? Do o cara ter ali, estender os braços para um domínio muito grande de terras, né? Por isso que o conceito, né? E o conceito é exatamente isso, né? O dono de um bairro, né? E a ambição dele é dominar a cidade, dominar Chicago, né? Ele acaba sendo um NPC vilanesco exatamente por ele ser ali ligado mais ao Sabá, ao Tsimice, aquela coisa. Mas ele poderia fazer uma versão dele mais leve e onde ele fosse um anarquista contra a Camarilla, né? Isso poderia ser feito também relativamente ali mais fácil de adaptar, tá? Ele é um vampiro que obviamente sabe se virar com as mãos, mas o foco dele é o carisma, né? E a manipulação, principalmente, dele convencer as pessoas a fazer o que ele quer, né? Que sejam feito, que aconteça, né? E aí, obviamente, inteligência, o Wits, né? E a Resolve para dar bastante ponto de força de vontade para ele. Ele tem aí umas habilidades com atletismo. Eu peguei o balanceado aqui, né? Que é 3-3-3, 5-2 e 7-1, né? O destaque para intimidação, né? Que ele tem aqui a coerção. E o destaque é o predador, né? Que eu saí do livro básico, fui buscar no Player's Guide, que tem lá também em outros módulos, né? O predador extorsionista, né? Que é aquele de que faz chantagem com a vítima em troca de sangue, né? E aí, consequentemente, ele ganha aqui a intimidação e ele ganha nos poderes, né? Ele ganha, acho que. Ele ganha alguma coisa, agora eu não lembro o que eu botei aqui. Não sei se foi potência, alguma coisa assim que ele ganha por causa da. Acho que é potência. Que ele ganha por causa do predador, tá? Aí aqui na humanidade ele tem menos humanidade e ele é de 10ª geração, ele tem 2 de potência de sangue. Ele tem um contato no governo de Chicago, né? Eu nomeei um cara, o Gary, que é um cara que está ligado lá ao governo, né? E aí, note que ele tem mais pontos aqui e ele tem mais XP, porque ele é um Ancilla, tá? Então por isso que ele tem mais potência de sangue também. Então eu construí a ficha dele como se fosse um Ancilla. O Ancilla ele tem mais pontos de mérito e também tem mais falhas, né? Então aí ele tem aqui, esse primeiro aqui é do Predador, 2 pontos, que é o contato do pessoal do governo, 2 pontos aqui do recursos também é do Predador, tá? Que ele tem a fábrica e os armazéns, a ex-fábrica e os armazéns, mas ele tem mais 2 pontos normais que ele comprou ali com os pontos de mérito, a influência dele que é naquele bairro de Chicago, o status dele, né, que ele é importante dentro do Sabá, e o domínio
né, que é o bairro de Chicago também, onde ele caça ali sem interferência, tá? É, as desvantagens, ele tem essa do predador, né, que são investigadores e caçadores que o perseguem, né? Ele tem a natural dele, que é o arcaico, que ele não sabe usar tecnologia, ele é um cara das antigas, ele é ancila. E ele, como ele é um ancila, ele tem que ter mais pontos de desvantagem. Ele também é organovore, é aquele que ele precisa comer órgãos também, não só sangue, né, para se alimentar. Então é uma desvantagem bem complicada essa daqui. E é fundamentalmente isso, né? Como poderes ele tem bastante Protean, né? Que é o do Tsimis. Esse aqui é o do Gangrel, né? O Eyes of the Beast. E aí depois poderes de vicissitude, tá? E aí ele tem uma dominação, nível 1, que é o de obrigar as pessoas a fazer o que ele quer. E potência, que é aquele que ele dá dano agravado lá nos mortais, né? Quando ele bate. Então essa é a ideia da ficha. Ele já gastou todo o XP dele aqui, todos os 35. E esse é o conceito aí, tá bom? Obviamente que ele tem ali o refúgio dele, né? Que é a mansão dele lá do... ele fica embaixo, né? No subterrâneo ali da mansão dele. E ele já apareceu em algumas crônicas, né? Que eu fiz. Eu fiz tanto ele aparece na segunda temporada do Chicago by Night, que eu narrei lá no canal da Mirta, né? Pros gringos. E ele aparece aqui ou ali em algumas outras crônicas, inclusive na de Vegas é possível que ele faça uma aparição, ainda tô... Vai depender de como os jogadores, né, jogarem, é possível que ele apareça ou não, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do Tsimisce. Estão me pedindo também para fazer um Ekata, então é o próximo da lista. E bora lá, vamos fazer aí exemplos de personagens de todos os clãs. Grande abraço, tchau, tchau!